Olá, caro aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Robson, hoje com mais uma aula só com resolução de exercícios sobre velocidade escalar média, tá bom? Então vamos lá para o exercício de hoje. A gente vai ter aqui, exercício 1. A velocidade escalar média de um automóvel até a metade do seu percurso é de 90 km por hora. E na metade restante é de 60 km por hora. Tá? Então vamos parar até aí e interpretar um pouquinho. Ele diz que até a metade do percurso. Quanto vale esse percurso? O exercício ele não fala quanto vale esse percurso. Então, Robson, então não dá para resolver, né? Não, dá para a gente trabalhar. Então, se você diz que o percurso ele vale a distância total, né? De A até B. Se ele vale x, por exemplo, e aí o exercício diz a velocidade escalar até a metade do seu percurso. Então é por isso que aqui está escrito x sobre 2. Perfeito? Ó, metade do percurso, tá? E aí essa primeira parte aqui ele diz que é 90 km por hora. E na metade seguinte, ou seja, o restante, vale 60 km por hora. Então, eu posso interpretar que na primeira metade aqui, ele foi mais rápido, né, 90 km por hora. E aqui nessa segunda metade, ele foi um pouco mais lento, né? Então, foi a 60 km por hora. E aí, ele pede para a gente determinar a velocidade escalar média do percurso total, né? Ela vai ser a média aritmética das velocidades obtidas em cada trecho? Será que é isso? Porque o texto está dizendo que ele percorreu a metade do percurso? Será que é assim que a gente tem que fazer? Bem, então vamos lá, né? Bem, primeiro passo que você tem que obter é determinar qual é o intervalo de tempo gasto em cada trecho. Bem, o trecho foi dividido em duas partes. Então, você tem que ver qual é o tempo na primeira parte e qual é o tempo na segunda parte. Então, vamos lá. Ó. Na primeira parte aqui, na primeira metade, ele vai percorrer este percurso aí, ó, como você viu na simulação. Tá, e aí, como é que a gente vai montar isso? Então, tá bom. Qual o tempo gasto? Bem, ele percorreu no primeiro pedaço ali, ó, na primeira parte, metade do percurso, está aqui, ó, x sobre 2, tá bom? Dividido pela velocidade. Qual é a velocidade que ele adquiriu desse período, nesse percurso? Foi de 90 km por hora, então eu coloco aqui 90. Aqui eu tenho divisão de fração. O meu numerador é x sobre 2, então a gente tem na divisão de fração, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, eu tenho aqui, ó, repito o numerador, que é x sobre 2. O meu denominador é 90 e o inverso disso é 1 sobre 90. Então, aqui eu tenho vezes 1 sobre 90. X vezes 1 é x. 2 vezes 90 vai dar 180. Pronto, está aí resolvido. Vamos agora para a segunda parte, né? A outra metade. Então, ele vai percorrer, de acordo com a simulação, a segunda metade. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Qual foi o tempo percorrido ou gasto durante este segundo trecho? Qual a distância percorrida? Metade do percurso, x sobre 2. Qual a velocidade adquirida por ele? 60. Então, divisão de fração, repete o numerador, que é x sobre 2, e multiplica pelo inverso do denominador, que vai ser aqui para mim 1 sobre 60. Então, x vezes 1 é x, 2 vezes 60 vai dar 120. Pronto, achei o tempo. Mas, Robson, eu não sei o valor do x. Calma, fica tranquilo. A gente vai já resolver isso daí. Segundo passo. Segundo passo, a gente vai obter a distância total percorrida. Como é que a gente vai achar essa distância total? Ó, primeiro trecho, ele percorreu metade do percurso, x sobre 2. Segundo trecho, também metade do percurso, x sobre 2. Então, x sobre 2 mais x sobre 2 vai dar
a distância total do percurso, que vale x, que a gente não sabe quanto vale esse x. Tá bom, terceiro passo agora é calcular a velocidade escalar média de todo esse percurso. Então, o que é a velocidade escalar média? A definição é a distância percorrida dividido pelo tempo. Qual foi a distância total percorrida? Não foi x? Então tá aqui, ó, x. Qual é o tempo total aí durante o percurso? É o tempo da primeira parte, da primeira metade, né? Mais o tempo na segunda metade aqui, ó. O tempo na primeira metade, mais o tempo na segunda metade. Então, se eu tirar aqui, ó, eu tenho que fazer o MMC, né? Entre 180 e 120. Se você fizer um MMC, né? Entre 180 e 120, isso vai dar 360. E aí, como é que a gente opera, nesse caso, quando eu já tenho aqui o MMC? Então, eu pego 360, divido por 180, vai dar 2. Vem o 2 aqui para cima. Então, fica 2 vezes x, vai dar 2x. Por isso que aqui está escrito 2x. Mais 360 dividido por 120, isso vai dar 3. Então, 3 vem para onde? Vem aqui para cima. Então, 3 vezes x vai dar 3x. Por isso que você está vendo 3x aqui. Então, eu vou ter x, que é o numerador, dividido por 2x mais 3x. Então, vai dar 5x sobre 360, o meu denominador. E eu tenho aqui divisão de fração também. Então, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, aqui a gente vai cancelar esse x e cancela esse x aqui. Olha só, tá vendo como não foi necessário a gente saber o percurso? Então, se eu calcular agora aqui, ó, 360 dividido por 5, eu vou ter resposta que vai ser para mim 72 km por hora. Perfeito? Se você fizer aí a divisão de 360 por 5, vai dar para mim 72 km por hora. Aí tem uma perguntinha bem ali, ó. Ela é a média aritmética das velocidades escalares médias em cada trecho do percurso? Bem, então, se pede para analisar se é a média aritmética, então vamos pegar, ó. Eu tenho duas velocidades. Se você somar 90 com mais 60, vai dar quanto? 150. Tá bom. Duas velocidades, 150, eu vou dividir por 2. 150 dividido por 2 é quanto? Quanto vai ser? 150 dividido por 2 vai me dar uma resposta de 75. Opa! Não é igual a nossa resposta aqui. Então, nesse caso, né, não é simplesmente pegar as duas velocidades, somar e fazer uma média aritmética delas. Não é assim não, tá bom? Bom, vamos agora para o nosso segundo exercício, onde nesse segundo exercício nós temos um ponto material, ele percorre uma trajetória retilínea. Então, a trajetória dele vai ser uma reta. E aí, o seu movimento ele é descrito por essa tabela que está aqui embaixo. Então, a primeira linha aqui, ó, a linha T de S, representa para a gente o tempo em segundos, tá? E a linha X de M representa para a gente a posição, que tem como unidade metros, ok? Então, tá aqui as posições ocupadas por esse determinado ponto material. Aí ele pede para a gente determinar qual a distância, o módulo da distância percorrida e da velocidade média em quais intervalos? De 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 6. Tá bom? Então, vamos olhar aqui como é que a gente vai determinar a distância percorrida em cada intervalo desse. Tá? Então, em cada intervalo, a gente vai ter isso. Ó, de 0 a 2 segundos. Espera aí, ele saiu em t igual a 0 e a posição, o instante final dele, na verdade, será de 2 segundos. Então, que posição ele estava? Na posição 30. Então eu vou pegar a posição final menos posição inicial dentro do intervalo que a gente está estudando. Então, eu vou ter aqui 30 menos 10 vai gerar para mim 20 metros da distância percorrida de 0 a 2 segundos.
Vamos analisar agora aqui, ó, de 2 a 4 segundos. De 2 a 4 segundos, eu vou ter 2 a 4. Então, é essa coluna e esta coluna. Então, qual é a posição que ele vai ter em t igual a 4? 40. E qual é a posição dele em t igual a 2? 30. Então, por isso que eu tenho 40 menos 30. Então, vai gerar para mim uma distância percorrida de 10 metros. Na letra C, ele pede para a gente determinar a distância percorrida de 4 a 6 segundos. Então, basicamente, você observa aqui, ó, em t igual a 6, qual é a posição dele? Olha aqui na tabela. T igual a 6, a posição é 40. Então, está aqui, ó, 40. Em t igual a 4, qual é a posição dele? 40. Opa! Então, significa que o tempo está passando, ó, 4 segundos. Onde é que ele está? Na posição 40. Então, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 segundos. Opa! De 4 a 6 segundos, ele permanece na mesma posição. Então, isso significa que dentro desse intervalo, ele está parado. Tá? Veja que a posição é a mesma. O tempo passa e a posição é a mesma. Bem, agora vamos determinar a velocidade escalar média. Como é que a gente vai fazer isso? Velocidade para cada trecho. Então, eu vou ter a primeira velocidade no intervalo de 0 a 2. De 0 a 2 eu vou ter, ó, qual é a distância percorrida de 0 a 2? 20 metros. Então, 20 dividido pelo intervalo de tempo, de 0 a 2 são 2 segundos. Então, eu vou ter como velocidade 10 metros por segundo. Depois, no segundo trecho, de 2 a 4, qual é a distância percorrida de 2 a 4 segundos? De 2 a 4 segundos, eu vou ter a distância percorrida, que é 10 metros. Então, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Depois, no terceiro trecho aqui, na verdade aqui é a letra C, tá bom? De 4 a 6, eu vou ter aqui a distância percorrida. Distância percorrida é 0, ele não saiu do lugar. Então, 0 dividido por 2 é 0 metros por segundo. Então, toda vez que você vê aqui na tabela, ó, a posição é a mesma, isto significa que o objeto permaneceu parado. Veja que, olha só a contagem da tabela, tá? A tabela ela está dividida o tempo de 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, de 2 em 2 segundos. Então, de 4 a 6 segundos, o objeto permaneceu parado. Tá bom? Por isso que a resposta vai dar 0 para a gente. Pronto. Só isso. Bem simples. Vamos agora aqui para o terceiro exercício. O terceiro exercício me diz assim, ó, um motorista de um automóvel deseja percorrer 40 km com velocidade média de 80 km por hora. Então, o trecho total vale 40 km. Está aqui, ó, de A até C vale 40 km. E durante todo este percurso, ele desenvolveu uma velocidade média de 80 km por hora. Tá bom. Nos primeiros 15 minutos, olha só aqui, ó, nos primeiros 15 minutos, então, eu penso, então ele é um pedaço do tempo total. Então, é por isso que eu fiz o desenho aqui, ó. Nos primeiros 15 minutos, ele manteve a velocidade média de 40 km por hora. Ok? Então, para cumprir o seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso, ó, de B para C, tá? Do restante do percurso com velocidade média em quilômetros por hora, que vale quanto? Quanto vale essa velocidade média no trecho de B para C? Bem, então vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar o tempo total. Veja só, olha como vai ser fácil para a gente achar o tempo total. Porque na primeira linha do exercício, ele nos fornece a distância total, a distância do percurso. Ok? E também ele fornece para a gente a velocidade média do percurso. Então, significa que com essas duas informações,
eu consigo obter o tempo total do percurso. Beleza? Então vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Então velocidade média, distância dividido pelo tempo. Então eu vou ter aqui que eu isolo o tempo, ΔT, o tempo total, eu vou ter distância percorrida dividido pela velocidade. Então 40 dividido por 80 vai gerar para mim 0,8 horas. Pronto, achei o tempo total. Agora o segundo passo. Como é que eu vou achar a distância em cada pedaço? Ou seja, durante os 15 primeiros minutos, como é que eu vou achar a distância e depois a distância nos quilômetros restantes aqui, ó. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Olha só, ele saiu, ó, de A e foi para B. Então olha lá, como é que a gente vai achar essa distância de A para B? Veja aqui, ó. Distância é tempo vezes velocidade. Olha lá, olha como eu estou multiplicando aqui, ó. Perfeito? Então, qual é a velocidade média dentro desse percurso de A até B? Não foi 40 km por hora? Está aqui, ó. Durante os 15 primeiros minutos, a velocidade média foi de 40 km por hora. Então, está aqui 40. Vezes quanto tempo que foi gasto ao longo desse primeiro trecho? Eu não tenho aí 15 minutos? Tá bom, mas eu tenho que passar para horas. Como é que eu converto de minutos para horas? Pega o número em minutos e divide por 60. Então, aqui eu tenho 15 dividido por 60. Então, esse resultado, fazendo a continha aqui, vai gerar para mim 600 dividido por 60, vai gerar 10 quilômetros que foram percorridos neste primeiro trecho de A para B. Então, durante 15 minutos, ele percorreu 10 quilômetros. E o restante? Puxa, agora vai ficar mais fácil, ó. Qual foi a distância percorrida aqui, ó, neste segundo trecho de B para C, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu tenho a distância total, que é 40, de A para B, que vale 10, então eu tenho aqui, ó, a distância de A para C, que é a distância total, menos a distância de A para B, que é esse pedaço aqui. Então, sobra para mim 30 quilômetros de B até C. De posse dessas informações, então eu consigo encontrar qual é o tempo que foi gasto de B para C. Como? Olha só, tu concordas aqui, ó, que de A até C é o tempo total, né? Ele é igual ao tempo de A para B mais o tempo de B para C, né? Então, tá aqui, ó. Então, se eu isolar o tempo de B para C, que é esse pedaço aqui, é só pegar o total menos o que foi gasto nesse intervalo de tempo aqui, nesse pedaço desse trecho. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, qual é o tempo total? 0,5 horas. Tá bom. Então, eu não posso subtrair 0,5 horas menos 15 minutos. Não posso fazer isso, 0,5 menos 15. Está errado. Então, é por isso que eu sou obrigado a converter 15 minutos para horas. Então, como é que a gente faz? Divide por 60. Então, aqui você está vendo que eu vou ter 15 dividido por 60. Então, 0,5 menos 15 sobre 60, 15 sobre 60 é 0,25. Então, 0,5 menos 0,25 fornece para mim 0,25 horas. É o tempo que foi gasto dentro desse intervalo de B para C. Mas olha só agora, então. O exercício ele está pedindo qual é a velocidade média, a velocidade escalar média, no trecho restante, que é do trecho de B para C. Olha o que a gente já encontrou aqui. Eu já achei a distância de B para C e já achei o tempo que foi utilizado de B para C. Ah, meu caro, então agora é só substituir na fórmula e pronto, ó. Então, a velocidade de B para C é a distância de B para C dividido pelo tempo de B para C. Então, eu vou ter a distância que foi 30 dividido pelo tempo que foi 0,25. 30 dividido por 0,25 fornece para mim 120 km por hora, que é a velocidade que ele tem que ter no trecho de B para C. Perfeito? Muito, muito fácil, bem simples. Vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício, ele mostra aqui para a gente
ele trata de uma composição ferroviária, e essa composição ferroviária vai atravessar esse determinado túnel. Então vamos ler aqui com calma. Uma composição ferroviária que tem 120 metros de comprimento move-se com velocidade constante de 54 km por hora, ou seja, ela vai atravessar esse túnel sempre com a mesma velocidade. Ok? O tempo que ela gasta para atravessar completamente esse túnel, que tem um tamanho de 60 metros de extensão, em segundos, vale quanto? Então o exercício quer saber qual é o tempo que essa composição ferroviária vai gastar para atravessar por completo o túnel, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Então, o primeiro passo, eu vou adotar a entrada do túnel como meu nível de referência, como meu ponto de referência. Ou seja, a partir do ponto A, eu vou começar a fazer a medida da distância percorrida, tá bom? Então, eu vou ali e coloco meu referencial na entrada do túnel. Legal. Segundo passo que a gente tem que fazer é obter a distância percorrida pela composição até a travessia completa. Então, se você pensar assim, ó, vamos supor que o trem está mais ou menos aqui, o trem ou a composição ferroviária. Só que ainda tem um pedaço da composição ferroviária dentro do túnel. A composição já atravessou completamente o túnel? Não, né? Então, ela ainda vai percorrer mais uma certa distância. Então, olha a simulação como é que vai ficar. Ó. O trem vem, entra no túnel, está saindo do túnel e, olha aí, ó, saiu por completo. Eu vou voltar à simulação. Então, o túnel vai começar a entrar aqui no túnel, né? Ou a composição ferroviária vai começar a entrar aqui no túnel. Ó, entrou no túnel. Agora ela vai tá saindo. Opa, olha só aí, ó, a simulação. Nesse momento aí, se eu tirar uma foto, né? Por exemplo, na hora em que o trem, a parte de trás da composição ferroviária, está exatamente na saída, conforme você viu aqui na simulação. Aí eu obtenho a distância total percorrida pela composição. Ou seja, aí a gente vai ter aqui, ó, 120, que é o comprimento da composição ferroviária, mais 60 metros, que corresponde à extensão do túnel. Então, qual é a distância total percorrida pela composição ferroviária? 180 metros. Bom? Então, enquanto a composição não atravessa por completo o túnel, você não sabe a distância total percorrida. Tá? Se você quer saber, nesse caso, espera a composição ferroviária atravessar por completo, beleza, você consegue descobrir a distância total percorrida. Então, vamos lá. Primeiro, terceiro passo, eu preciso converter a velocidade para metros por segundo. Mas por quê, né? Porque olha só as unidades que eu estou trabalhando aqui, ó, 60 metros, 120 metros. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. Então, 54 dividido por 3,6 é igual a 15 metros por segundo. Então, as unidades já estão no sistema internacional. Agora eu tenho condições de calcular o tempo de travessia. Então, se eu isolo o tempo aqui nessa equação da definição de velocidade, então o tempo vai ser distância total percorrida, que foi quanto? 180, dividido pela velocidade, que é 15 metros por segundo. Então, isso vai gerar um resultado para mim de 12 segundos. Foi o tempo de travessia que essa composição ferroviária gastou para atravessar por completo o túnel. Beleza? Bem, ficamos por aqui a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos que estão precisando aí assistir essas aulas passo a passo aí para você, tá bom? Que vão te ajudar com certeza aí
nas tuas provas, nas tuas atividades, no teu vestibular. E eu espero que você tenha realmente aprendido aqui o que foi resolvido. Reassiste esses exercícios, tá? Essas aulas, refaça essas aulas para você ter uma melhor compreensão. E foque na interpretação, tá bom? Então o canal Beabá Exatas aqui deseja para você bons estudos. Tchau, um grande abraço aí do professor Robson. Até mais.